Vamos falar sobre comunicação. Visto que esse tema é muito importante, né, gente? A maneira como a gente se comunica diz muito sobre a gente. Isso impacta em várias áreas da nossa vida. Isso vai impactar nos nossos relacionamentos e, por isso, na nossa carreira, no nosso trabalho. Então, influencia também no nosso dinheiro, influencia na nossa imagem, como a gente é visto. Então, influencia toda a nossa vida. É toda a nossa vida que é influenciada pela forma como a gente se comunica. Eu gosto muito de falar sobre esse tema hoje em dia, porque eu era péssima nisso, eu era péssima em comunicação. E hoje em dia eu sou muito melhor. Não é assim que eu sou excelente, né? Eu estou me desenvolvendo, mas eu já melhorei muito. Vou falar aqui alguns pontos que são assim que eu acho muito importantes para que a nossa comunicação melhore, para melhorar a nossa comunicação, tá? E assim, eu vou te falar que o último ponto é o mais importante. Eu acho que é o mais importante, é o último ponto que a gente vai falar. Sempre o melhor tem que ficar pro final, né, gente? Senão não tem graça, o melhor fica pro início e depois a gente não quer mais ouvir. Então vamos lá, vamos falar do primeiro ponto. Para uma boa comunicação, a gente tem que falar o quê? Direito, a gente tem que falar a palavra corretamente, as palavras, né? Então a gente tem que ter um domínio mínimo, médio da nossa língua. E a nossa língua ela não é fácil, né? Mas é preciso que a gente esteja sempre aprimorando a nossa linguagem, né? Saber falar as palavras corretamente. Como a gente aprende isso? Lendo, escutando outras pessoas falando, né? Assim, aprendendo, adquirindo mais conhecimento. Porque quando a gente lê, a gente vai gravando aquelas palavras corretas, a gente vai trazendo isso para o nosso vocabulário. E a mesma coisa quando a gente assiste um vídeo, e aí tem que ser pessoas que falem bem também, né? Vai assistir vídeo de quem fala mal, assistir vídeo né? Que tem que ser aquele vídeo bom, com a pessoa falando bem. E aí a gente também aprende. A gente aprende novas palavras, e isso é uma coisa que desenvolve a nossa comunicação, né? Melhora ela. Eu estou trazendo isso muito aqui porque também, só um parênteses no meio do negócio. Porque assim, gente, eu falo sobre comunicação nas nossas trocas diárias, nas nossas relações também. Mas sabe assim, que você tem que apresentar um trabalho. Isso aí, gente, eu tremia, eu suava, eu achava que eu ia morrer. Porque eu era muito tímida e eu achava que todo mundo estava olhando para mim. No final, a gente vai falar um pouco mais sobre timidez. Mas você tem que apresentar um trabalho, você tem que apresentar o seu TCC, você tem que. Você quer falar aí no Instagram, você quer falar, você quer se comunicar, porque você quer compartilhar o que você acredita, o que te empolga, você quer compartilhar, você quer falar sobre isso. Mas a gente também inclui nas relações, então, incluindo no primeiro ponto, principalmente, né, quando a gente está num diálogo, que é ouvir, né, ouvir também. Ouvir é muito importante, porque ouvir a gente deixa a comunicação melhor, né? A comunicação assim mais gostosa, o diálogo mais gostoso, né? Aquela pessoa que só fala, 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 não ouve, é chato falar com ela, é chato. Você sente que ela tá sugando a sua energia, por quê? Porque ela tá falando só. Ela não tá ouvindo, ela não tá prestando atenção em você. Ela só tá colocando para fora tudo que ela já tem aqui dentro. Quando a gente ouve, a gente também aprende mais. A gente aprende, gente. Façam isso. Treinem só ouvir numa roda, num grupo de amigos. Treinem não só, mas ouvir mais. Ouvir mais do que falar. Esteja falando com alguém, ouça, aprenda. E aí a gente aprende mesmo, gente. Insights podem vir. Sincronicidade. Se ouvindo, se você está aberto, com a mente aberta, você ganha mais. Você ganha mais, gente. Você ganha mais do que compartilhando. Mas na maioria das vezes a gente quer mais compartilhar. Por quê? Porque está mais relacionado com o ego. Quando a gente compartilha, a gente entrega a nossa visão, a nossa opinião, o nosso ponto de vista. Isso é relacionado com o ego. Com o ego, gente. É uma autoafirmação, né? Aí você quer que a pessoa concorde com você, aí enfim. Tá bom. Entendemos essa parte, né? Então vamos para o outro ponto. Boa adicção. Olha que máximo, gente. Isso aí também é um negócio que eu melhorei assim demais, demais da conta. Antigamente, tinha até uma pessoa na minha vida que ela falava assim: você afanha, acho que você afanha.
que é também falar de modo anasalado, né, gente? A gente deve trazer essa consciência mais para a garganta, tá? Do que falar pelo nariz, falar aqui pelo nariz subindo, né, para a cabeça. Traz para a garganta, traz para o peito, essa projeção é importante. Mas uma coisa também que é importante na dicção é você falar a palavra completa. Completa a palavra, entende? Fala lá inteira, não precisa ter pressa para falar. Tem muita gente que fala embolado, eu acho que também é um pouco de timidez isso. Eu tinha muito isso, de achar que, assim, é tão tímida, ou a gente também acha que a gente não tem valor por alguma questão ali da infância. Alguém, às vezes, você foi abrir a boca, você foi falar um negócio, alguém falou assim, cala a boca, tava sem paciência. Mas, assim, eu tinha isso. Ai, que eu falar aqui, ninguém vai querer ouvir. Ninguém quer ouvir o que eu vou falar mesmo, não é importante pra ninguém, isso aqui. Ninguém quer me ouvir falando. Então eu embolava um pouco a fala, aquela fala que não tem clareza, blá, 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 blá. Isso é uma coisa assim embolada, sem clareza, horrível. Gente, é horrível. A nossa imagem está muito relacionada à maneira como a gente se comunica. A gente faz muito mais do que a gente imagina, né? Então, assim, você falar bem, você falar com a dicção boa, falando todas as partes da palavra, isso é muito importante. Então, observa se você, quando está se comunicando, você está falando a palavra inteira e você está trazendo para a garganta, você está trazendo clareza para sua fala, as pessoas entendem o que você está falando. Senão fica aquela coisa assim, que? Não entendi. E isso tem relação mesmo com a nossa autoestima também, tá? Você projetar a sua voz. Então, a autoestima é uma coisa aí que a gente precisa trazer um vídeo, né? Calma, vai vir. E o outro ponto, o último ponto mais importante, esse vídeo vai ser curtinho, que bom, né? Coisa boa também, coisa prática, assim. Outra coisa muito boa, gente, que é assim, é surreal a diferença, tá? E eu vou contar uma história pessoal aqui. Fale com o coração. Gente, grava essa frase. Fale com o seu coração, fale com o coração. Por quê? Quando a gente não faz isso, o negócio não sai a verdade, não sai a nossa autenticidade, fica travada. O que aconteceu outro dia? Eu fui gravar um vídeo, um Reels. Inclusive, se você está aqui e você via os meus vídeos sobre as energias astrológicas da semana, eu não estou trazendo mais, tá, gente? Porque eu quero que esses vídeos aqui fiquem um acervo bom para consulta. Na minha cabeça, aqueles vídeos ficavam ultrapassados muito rápidos, porque quem vai voltar na semana do dia tal? Vou ver o céu da semana do mês passado. Ninguém vai. Tinha muita coisa valiosa ali que ficava ali, né? Só na semana. A pessoa demorava para ver, já passou. Então eu perdia. E o YouTube é um canal bom para consulta, para falar comunicação. Papai, você acha? O Instagram já é mais de rolar o feed, já perdeu, né? Que tá lá para trás perdeu. Não tem como você consultar, não tem uma lupinha lá e deveria ter. Deveria ter uma lupinha lá no Instagram. Mas aí o que eu tô fazendo? Eu tô levando mais lá no meu Instagram. Então, se você quer acompanhar as energias astrológicas, gosta dessa parte, arroba Renata Bush. Eu levo lá sobre a lunação. Cada fase lunar eu tô levando lá um Reels e tá longo, gente. Tá 15 minutos, tá ficando um vídeo lá. Então é bem profundo para você entender as lunações e como que elas te afetam na sua jornada de vida. Então, voltando aqui para minha história, aí eu tava gravando, né? Gravei esse vídeo pra lá. E a gente faz um roteiro, né? A gente faz um roteiro, é muita coisa para falar. Principalmente sobre as lunações, são os movimentos do céu, são muitos detalhes, né? Mas o que aconteceu? Eu fui falando e eu fiquei me guiando um pouco para o que eu tinha que falar, e aí eu ficava assim. É o resumo da ópera, gente. Quando a gente fica pensando muito no que vai falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar sobre isso, eu tenho que falar isso. Então, mesmo você tem um tema para falar, né? E você fica assim, não, mas eu tenho que falar aquilo. E agora, como eu falo aquilo, gente, é o seguinte: isso muda tudo. Você tem um tema, algo para falar. O que está no seu coração para falar sobre esse tema? O que está integrado aí, que está no seu coração? Né? Então, por exemplo, aqui eu vou falar sobre comunicação. Eu escrevi alguns pontos, mas desses pontos, eu tô abrindo aqui meu coração, eu tô falando com meu coração. Eu não tô aqui pensando, não, o que eu falar?
Entende? Isso é muito sutil, gente, isso é sutil. Quando eu fui ver o vídeo que eu tinha gravado, gente, eu estava toda travada, eu estava que nem um robô falando, estava robô, estava robótico, estava sem vida, estava sem vida mesmo, porque a gente fica meio travadinha, tá pensando aqui, ó, tá na mente, fica travada. Então, usa o seu coração para se expressa com ele, porque isso traz o seu jeito. Quando você fala com o coração, você fala do seu jeito, você fala da sua maneira autêntica, né? Sua maneira autêntica e se expressa. E isso é que toca as pessoas. Isso é o que conecta. Falar do seu jeito, sabe? Falar com o seu coração. Porque todo mundo sente. É a sua alma tocando a alma da outra pessoa. É isso que toca a gente. Então, fale com o seu coração. Vai estudar. Você tem que apresentar um negócio. Estude bem o tema. Estude o tema. O que, que ficou aí no seu coração sobre aquilo? Para de ficar. Tem que falar. Para de ficar racionalizando. Estudou? Integra. O que, que ficou? O que, que ficou do tema? Fala o que, que ficou. Fala o que está aí no seu coração. Tá? Então, isso é muito importante. E aí, gente, o outro ponto, o último ponto ia ser esse, mas aí né, preciso falar aqui sobre isso, que é o treino, gente. Como que a gente melhora a comunicação? Treinando. Treine muito, fale com as pessoas, fale no seu Instagram, fale nas suas redes sociais, fale. E eu acho assim, sabe, gente, porque, por exemplo, quando eu comecei a falar aqui, comecei a falar no Instagram, eu tinha algo que eu queria compartilhar, que me tocava muito, que, assim, para mim, todo mundo tinha que saber. Coisas que eu li nos livros, né, sobre espiritualidade, sobre despertar espiritual, comecei falando sobre isso. Então, eu tinha que falar. E não dá pra gente ficar falando, você que gosta de falar muito, fica falando com os seus amigos, fica falando com as pessoas que estão aí à sua volta, colega de trabalho. Gente, muita gente não quer ouvir, não. Aí você fica aquela pessoa chata que fala muito. E às vezes as pessoas não querem ouvir o que você tem pra falar, não concordam com o que você tem pra falar. Aí você fica frustrado. Então o que você tem que fazer? Tem que pegar um canal no YouTube, abrir um canal no YouTube e falar. Você vai se sentir muito bem, sem expectativa. Ai, será que eu vou ganhar seguidor? Será que vão gostar? Esquece isso. Fala com o seu coração, seja autêntico, que quem estiver na mesma, sintonizado com o seu jeito, sabe? Quem estiver sintonizado com a sua vibração ali na sua energia, você vai atrair. Você vai atrair essas pessoas. Então a gente querer ser quem a gente não é, não dá bom, porque aí a gente vai atrair pessoas que não tem a ver com a gente mesmo, entendeu? Então, assim, fale no seu Instagram, o espaço é seu. Não interessa quem não concorda, o espaço é seu. Eu digo isso, a gente se comunica, se expressa, você vai se sentir melhor, sabe? Assim, hoje em dia, gente, que a gente tem tecnologia, a gente precisa usar para isso, né? E a timidez era uma coisa que me atrapalhava muito, né? E como que eu venci essa timidez? Bom, hoje em dia eu sou professora, né? Então eu fui fazendo várias coisas na minha vida, fiz faculdade de dança, fiz curso de formação de yoga, fui me colocando ali no palco, né, como professora, fui falando aqui. E claro que eu vou aqui no final vender os meus cursos, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Na verdade, um curso tá novinho em folha, gente, é o Ser em Equilíbrio. Você vai aprender técnicas de respiração, você vai aprender a trazer a respiração para a sua prática diária, meditação, relaxamento, tudo que te conecta com a sua essência. Para quê? Para você trazer também isso para o seu dia a dia, não só como um ritual, mas você trazer mais atenção plena, você trazer mais acesso ao seu corpo interior. Isso muda toda a sua vida, gente. Isso muda a sua autoestima, isso porque é acesso ao teu espírito, acesso à tua essência. E esse acesso à essência que a gente quer, para a gente ter mais autoestima, mais autoconfiança, mais inspiração, mais clareza e, claro, mais paz interior, né? Menos oscilações emocionais. E lá tem outras aulas também teóricas, tem bônus, tem um monte de coisa maravilhosa, gente. Tem uma aula lá teórica de energia feminina e masculina e outra de como lidar com as emoções, que assim, gente, sério, pra mim são uma das melhores que eu já gravei. Então tá muito lindo o curso. E o outro é um espaço para você praticar yoga e aprender mais sobre astrologia. Vou deixar aqui os links, porque isso vai te ajudar a cada vez mais despertar quem você realmente é e não quem você achou que era. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou, compartilhe com outras pessoas que pode ajudar a elas. Até o próximo. Fiquem com Deus. Namastê.